Olá, pessoal. Meu nome é Larissa, eu sou psicóloga da SEDUC. Trabalho na coordenação de valorização e saúde do servidor. Eu sou responsável pelo projeto Arco-Íris, que acompanha o calendário do Ministério da Saúde. Todos os meses nós temos campanhas que abordam um tema específico. Nesse mês a gente vai falar sobre o Dezembro Vermelho. Eu trago aqui comigo a Aline Bitu. Tudo bom, Aline? Tudo bem, Larissa. A Aline, ela é psicóloga e é gerente do Sereste Entre Rios, não é isso? Isso. E temos a doutora Samantha Mota, que é médica do trabalho, não é isso? E trabalha também no Sereste. Antes de começar, pessoal, quero explicar para vocês. Em dezembro, nós temos duas campanhas. Nós temos a campanha Dezembro Laranja, que aborda a prevenção e o combate ao câncer de pele, que é a doença que mais mata hoje no Brasil. E temos o Dezembro Vermelho. O Dezembro Vermelho, ele vai alertar, vai trabalhar na prevenção e combate das doenças não, infecções sexualmente transmissíveis, incluindo a AIDS e o HIV. Por que a gente está aqui para falar do Dezembro Vermelho? Porque é uma campanha que merece a mesma importância do Dezembro Laranja, contudo, a gente percebe que ultimamente está sendo pouco abordado, um tema pouco abordado, e muitas vezes as pessoas acabam esquecendo que a AIDS ainda está aqui conosco. Uhum. Então, primeiramente, eu vou começar com você, Aline, para você dar informações de utilidade pública, né, a todos os trabalhadores, servidores que nos acompanham pelo canal Educação. Aline, vamos falar um pouco do Sereste, o que é o Sereste, certo? E qual o público que vocês recebem? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, Larissa, de estar aqui mais uma vez com vocês, da SEDUC. Seja bem-vinda, sempre conosco. O Sereste é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, né? Como o próprio nome diz, é um centro especializado em ações de promoção de saúde, de prevenção de adoecimento e também de reabilitação do trabalhador que já está adoecido pelo trabalho, tá? Correto. As ações de saúde do trabalhador, elas devem ser desenvolvidas em toda a rede do SUS. Mas o Sereste funciona como esse centro de irradiador dessas ações, vamos dizer assim, né? Ele capacita a rede do SUS para atender esse trabalhador adoecido, ele capacita o próprio trabalhador quanto aos riscos a que ele está exposto, as formas de se prevenir de adoecimentos, e ele também atende o trabalhador quando ele já está adoecido, em complemento a um atendimento feito na rede do SUS, tá? Você me perguntou que trabalhadores podem ir ao Sereste, né? Qual é o público do Sereste? O público. Então, para a saúde do trabalhador, dentro do Sistema Único de Saúde, trabalhador é qualquer pessoa que já exerceu ou exerce alguma atividade para sustento próprio. Então, ele pode estar hoje aposentado, ele pode estar desempregado, mas ele continua sendo um trabalhador. Não precisa estar com a carteira assinada, né? Isso, Aline? Não precisa ter carteira assinada, ter vínculo empregatício formal, independente da forma como ele está inserido no mercado de trabalho, ele é público do Sereste. Porque o trabalhador, ele pode estar adoecido hoje estando desempregado ou aposentado, mas está adoecido por uma doença que ele realizava anos atrás, enquanto ele trabalhava. Por isso que todos são públicos de atendimento do Sereste, incluindo aí também os estagiários, os aprendizes que estão no mercado de trabalho também. E para chegar ao Sereste, ele não precisa de um encaminhamento formal. Ele não precisa ser regulado, ele não precisa ser encaminhado pela atenção básica. Ele pode ir diretamente ao Sereste, e lá ele vai ser escutado, nós vamos entender a demanda dele, e se essa demanda tem relação com o trabalho, aí ele vai ser atendido dentro do centro.
Vamos dar um exemplo prático para o Uhum. pessoal de casa entender melhor. Sim. Vamos supor que eu comece a sentir uma dor muito forte na minha lombar, Sim. uma dor na coluna. Como é que eu faço? Eu vou até o Sereste, Sim. chegando lá vou ser recebida, vou fazer um cadastro aí. Sim. O trabalhador, quando ele está com algum problema de saúde, primeiramente ele tem que procurar rede de assistência, porque o Sereste ele não é um hospital, ele não é um local de atendimento de urgência e emergência. Então, o trabalhador, se ele está com uma dor aguda, com algum sintoma no momento, ele tem que procurar a rede de urgência e emergência ou a atenção básica, dependendo da gravidade desse sintoma. Porque o Sereste, ele não é urgência nem emergência. Ele não vai Nem posto de saúde. Nem posto né? de saúde. Ele não vai atender o trabalhador no momento do adoecimento, da dor, para aliviar esses sintomas. Passado isso, ele pode procurar o centro, onde ele vai ser escutado, onde ele vai ser ouvido, e aí a gente vai fazer uma investigação se aquela dor pode ter relação com o tipo de atividade laboral que ele exerce. E aí sim ele vai ser atendido dentro do Sereste. Correto. Mas eu queria trazer uma informação nova, que desde agosto desse ano nós temos o Piauí Saúde Digital dentro do Sereste também. Então, o trabalhador que está adoecido, mas que a doença dele não tem relação com o trabalho, ele pode ser atendido hoje dentro do Sereste através da telemedicina, com o Piauí Saúde Digital. Por exemplo, a gente recebeu há poucos dias um trabalhador que tem problemas endócrinos e precisava de uma consulta com o endocrinologista. Esse adoecimento ele não tem relação direta com o trabalho, mas ele foi atendido no Sereste através da telemedicina. Correto. Então, nem sempre precisa ter uma relação direta com o trabalho, né? Isso, Aline? Para ser atendido pelo profissional do Sereste, seja ele médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, dentro do centro, ou para que a gente possa fazer a regulação para a rede de assistência à saúde, ele precisa ter relação com o trabalho. Precisa. Mas a gente também atende o trabalhador com outras demandas através da telemedicina. Entendi. E tem a questão da saúde mental. Vocês dispõem lá de psicólogos, não é isso? Médicos? Sim. A gente tem, além dos médicos, né? Nós temos médicos do trabalho, dermatologista, ortopedista e temos também outros profissionais não médicos, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, advogado para orientação jurídica. O advogado ele não vai advogar pelo trabalhador, mas ele vai orientar esse trabalhador quanto aos seus direitos, a quem ele deve recorrer, que órgãos ele deve procurar para ter os seus direitos garantidos. E quando a gente não tem esse profissional dentro do centro, a gente faz a regulação para a rede do SUS. Então, eu preciso de uma especialidade médica que nós não temos no Sereste. Eu preciso de um exame complementar para diagnóstico, para complementar o tratamento. Então, a gente faz a regulação do trabalhador dentro para a rede de assistência à saúde dentro do Sereste. O trabalhador, ele precisa disso, ele recebe o encaminhamento. As meninas que trabalham no Sereste, o nosso administrativo, vai colocar isso dentro da regulação do SUS. Quando a consulta ou o exame for marcado, esse trabalhador vai ser comunicado quanto o dia, horário e local que ele precisa realizar esses exames. Então, nem com isso o trabalhador vai precisar se preocupar. Ele não vai precisar voltar com aquela guia para postinho para tentar marcar a consulta. Ele vai ser feito pelo próprio Sereste, desde que o adoecimento dele tenha relação com o trabalho. Tenha relação com o trabalho. Então, Isso. fica bem claro que a queixa, né, Sim. do trabalhador tem que ter uma ligação com o trabalho dele de alguma forma. Porque a regulação para a rede a gente só consegue fazer se for estabelecida essa relação entre o adoecimento e o trabalho. Vamos dar exemplo. Depressão. A minha depressão começou por causa de algum fator ligado ao meu ambiente de trabalho. Como um desentendimento com meu chefe, algum colega de trabalho, ou uma pressão muito grande para obter resultados. Seria isso, Aline? Exatamente. Ele vai ser escutado, a gente vai entender se realmente essa depressão
tem relação com o trabalho, com burnout ou outro, ou assédio, e aí ele pode fazer a terapia com a psicóloga dentro do Sereste. Às vezes a gente até regula para a rede por conta de dificuldade do próprio trabalhador ter acesso ao centro. Às vezes tem um local que faz essa terapia pelo SUS, né, mais próximo da sua casa, então a gente faz a regulação para que fique mais fácil e ele não abandone o tratamento. Tá? E é até interessante falar, né, Larissa, que os nossos primeiros pacientes, né, a Aline, desse novo Sereste, que é o Sereste Entre Rios, que fica ali na rua 24 de janeiro, no centro, né, procuraram a gente por conta realmente de saúde mental relacionada ao trabalho, né. E como mesmo a Aline acabou de citar, agora a gente tem esse programa Saúde Digital, e o nosso paciente precisava de um atendimento com um psiquiatra. E por meio do Saúde Digital, que às vezes pelo SUS tem pacientes que às vezes esperam 6 meses, até 1 ano para uma consulta com psiquiatra, que é uma especialidade muito procurada, né. Lá no Saúde Digital, há mais ou menos em torno de 2 semanas, ele conseguiu um atendimento por telemedicina com o psiquiatra, iniciou o tratamento medicamentoso, aliado junto com a nossa psicóloga lá do Sereste também, né? Então, assim, um apoio muito grande ao trabalhador que realmente estava bastante adoecido por conta do trabalho. Perfeito. E ajuda, né, com o Sereste, o que vai acontecer? Ele ajuda a encurtar essa fila, né? Exato. Ajuda a quebrar um pouco dessa burocracia para conseguir ser atendido. Exatamente. Então, a gente tem o Sereste oferecendo um serviço que muita gente... É uma demanda muito grande. A questão da saúde mental, das doenças desenvolvidas por conta do nosso trabalho, ele está à nossa disposição, mas muitas pessoas não ainda conhecem, né? Não sabem da existência do Sereste, não é isso, Aline? Por isso que a gente não perde nenhuma oportunidade de falar sobre o Sereste, né? A gente está, sempre que é convidado, a gente vem falar sobre o centro, como ter acesso. E a gente, hoje, nós temos 2 Serestes em Teresina. O estadual, que é ali na Primavera, e o Sereste Entre Rios, que foi inaugurado agora dia 20 de agosto, que funciona na 24 de janeiro, no prédio Tereza Cristina. E nós temos mais 4 Serestes regionais também, em Uruçuí, Parnaíba, Picos e Bom Jesus. E estamos em processo de habilitação de um novo Sereste, que vai ser em Floriano, para atender aquela região. Porque o objetivo do Ministério da Saúde e nosso, enquanto Estado, é ter um Sereste em cada região de saúde. Em cada uma das 10 regiões de saúde para cobrir todo o Estado. Exatamente. Então, nós temos o Sereste Entre Rios, que fica ali próximo da Igreja São Benedito. Não é isso? Exato. Não é difícil? Tereza Cristina. E temos o Sereste... Estadual, que fica na Primavera. Próximo a Aurolino de Abreu. Próximo a Aurolino. Tem algum WhatsApp, algum telefone de contato, Aline? Nós ainda estamos em processo de organização desse serviço. Então, o Sereste Entre Rios não temos ainda esse telefone, mas vocês podem entrar em contato com alguém da SEDUC, se precisar, que o pessoal da COVES passa o telefone para... No final do material, até a gente colocou, tem os endereços, né, e tem os telefones também para contato, que a gente pode estar deixando aí para o pessoal de casa, se quiser entrar em contato por meio desse telefone, de e-mail, procurar, tá bom? E a gente lá na SEDUC está à disposição, se tiver alguém na SEDUC que esteja assistindo a gente, que tem alguma queixa relacionada ao trabalho, é só procurar a UGI, segundo andar, procurar algum dos membros da equipe da COVES, a Carla, eu, Larissa, Digelza, a Ana Valéria, qualquer pessoa, pode ir que eles encaminham e a gente faz esse encaminhamento até vocês. Perfeito. Agora vamos lá, pessoal. Agora a gente falamos do Sereste, agora vamos falar sobre o Dezembro Vermelho propriamente dito. O Dezembro Vermelho, como eu falei, é um mês de combate e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, incluindo AIDS e HIV. Eu trouxe aqui uns dados do Piauí para vocês, porque eu achei muito significativo isso. Muita gente acha que a AIDS está exterminada,
porque ninguém ouve ninguém falar sobre AIDS e HIV. Principalmente depois da medicação antirretroviral, não é isso, doutora Exatamente. É certo, gente, olha, o Piauí, ele registrou 533 novos casos de HIV e AIDS em adultos no ano de 2022, segundo dados da Secretaria do Estado da Saúde, que é a nossa CESAP. Ao todo, de 1980 até 2022, o Piauí já teve 8.736 casos de AIDS. Os dados apontam ainda que entre 2018 e 2022, né, nesse intervalo de 4 anos, foram registrados 3.812 novos casos de HIV e AIDS. A faixa etária, né, em que de maior proporção desses casos é de 35 a 49 anos de idade, certo? E o sexo masculino, ele foi o mais acometido pela infecção, um percentual de 74% desses casos. Teresina, Floriano, Picos, Piripirica Maior são os 5 municípios do Piauí com a maior prevalência desses casos. São dados que a gente tem de 2018 a 2022. E chama a atenção, Larissa, que é justamente uma faixa etária de pessoas que estão trabalhando, né? São Exatamente. Trabalhadores que Isso. estão adoecidos por essas Ativos, doenças. pessoas ativas, né? ativas. E mais uma coisa, é uma faixa etária do sexo masculino, né, majoritariamente, e de pessoas que teoricamente estão casadas. Sim. Não é isso? Exatamente, Larissa. A gente tem essa proporção realmente ainda diferente, né, entre o sexo feminino e o masculino, com bastante predominância realmente de homens jovens. Vamos falar sobre isso, doutora Samantha? Vamos falar sobre lá, isso. Pode começar. É um prazer novamente estar aqui no canal Educação para a gente trazer mais uma vez, né, um tema tão pertinente, como tu mesmo falou, né, Larissa? A gente tem o dezembro amarelo, né? Laranja, que fala do alerta ao câncer de pele, né? Mas temos o dezembro vermelho, que é igualmente importante, né? E que, infelizmente, a gente ainda tem uma proporção absurda de pessoas que são infectadas sexualmente, né, por meio dessas doenças que muitas vezes são doenças silenciosas, né, as pessoas às vezes não têm sintomas, não sabem que estão infectadas, né, e também alertar principalmente sobre aí a infecção pelo HIV, né, que ainda é bastante grande a quantidade de pessoas que são infectadas por esse vírus, e principalmente assim, depois que foi implantada a questão do antirretrovirais, né, da medicação, a gente percebe que muitas pessoas um pouco banalizaram o tema. Não sei se por medo de pegar, talvez não tem mais aquele tabu de antigamente, quando a pessoa dizia assim, sou infectada pelo HIV, muitas vezes a pessoa atribuía, né, a questão de morte. HIV era morte, né? Exatamente. E hoje em dia, por conta da medicação ter uma alta efetividade, muitas pessoas às vezes pensam que é algo curável e algo que tem controle e não se preocupam em relação a isso. As pessoas acham isso, hoje existe o medicamento, eu nem preciso comprar, o governo fornece, e aí eu não tenho que me preocupar. E tem um adendo, aqui nesses números que eu dei para vocês, são as pessoas registradas. Exatamente. Né? Diagnosticadas e registradas. Existem muitas pessoas não diagnosticadas. Exatamente, Larissa. Exatamente. E aí essa campanha, né, do Dezembro Vermelho, ela veio justamente uma mobilização da sociedade para a gente poder alertar, né, gerar essa mobilização. Então, alertar sobre o que é infecção sexualmente transmissível, o que é o HIV, qual a diferença de HIV para AIDS, né? E aí mobilizar toda essa sociedade civil, a sociedade ali escolar também, que é um público que realmente às vezes são muito afetados por essas infecções sexualmente transmissíveis, né? E aí, o que seria para quem está em casa, para quem está acompanhando a gente, realmente infecção sexualmente transmissível, né? E como é que a gente pode realmente ser infectado, né?
Então, infecção sexualmente transmissível é quando você tem um contato ali com a bactéria, com o vírus ou com o micro-organismo, e ela é transmitida principalmente por meio, né, da relação sexual, né? A relação sexual desprotegida, que a gente fala, sem o uso de preservativo. Então, uma pessoa previamente infectada ali por alguma infecção, seja sífilis, HIV, clamídia, acaba tendo uma relação desprotegida, sem camisinha com outra pessoa, e acaba transmitindo, né? E também pode ser pego por meio de uma pele, às vezes uma pele não íntegra, tem um corte, às vezes o contato de uma mucosa de uma pessoa que com algum fluido infectado ali, tem contato, pode pegar dessa forma também. O espirro, doutora Samantha? Não, o espirro não. Não, Espirro, né? secreção nasal, não, tá certo? A gente, inclusive, mais pra frente vou falar das formas que pega e que não pega, mas a gente precisa realmente quebrar esse tabu, né? Espirro não pega, não pega. Transfusão sanguínea com aquelas seringas infectadas, certo? Pode pegar, assim, aquelas pessoas que às vezes fazem uso de drogas injetáveis, pode pegar dessa forma. E também da mãe pro filho, né, Larissa? Aquelas mães que às vezes ali durante a gestação tenham contato, são mães que às vezes engravidam já infectadas, por exemplo, pela sífilis. E às vezes só no finalzinho da gravidez percebem, né, que sabem que estão, por exemplo, com sífilis, acaba às vezes passando para a criança ali, para o feto, essa infecção, né? Por exemplo, sífilis, HIV, isso ocorre também. A gente viu ali no slide anterior da transmissão vertical da mãe para a criança, né? Pode ser através do parto e da amamentação. Exatamente, Larissa, exatamente. Às vezes, ali no canal do parto, a criança acaba tendo contato com fluidos corporais da mãe, como o sangue, né? Ou às vezes até uma infecção ativa, por exemplo, as mães às vezes têm uma verruga ali no canal do parto, né? Pode passar dessa forma pro feto, ou mesmo a amamentação. Aquelas mães que são infectadas pelo HIV, certo? Elas não podem realmente é contraindicada a amamentação. Pode ser realmente passado leite materno para a criança, tá certo? A gente fala infecções sexualmente transmissíveis porque é a principal forma, né, Samantha, de transmissão. Mas até os profissionais da saúde, garis, exatamente, eles estão expostos à contaminação por conta do processo de trabalho. Exatamente, Aline, bem lembrado. Assim, o trabalhador da saúde é um trabalhador que, infelizmente, muitas vezes é exposto, né? Por isso que a gente preza tanto pelo uso de EPIs, né? Exatamente. Para realmente prevenir. O que seria EPIs? EPIs são os equipamentos de proteção individual, né? O gorro, a luva estéreo ali, certo? Aquele óculos, os capotes. Então, principalmente o pessoal ali da área da saúde, a enfermagem, na hora de fazer, por exemplo, uma coleta sanguínea, às vezes a pessoa não tá bem equipado com essas proteções, né? Às vezes acaba que ocorre uma perfuração ali, a pessoa acabou de colher um sangue ali do paciente e ocorre essa perfuração, e pode ser que, às vezes, o paciente que ela está colhendo o sangue seja um paciente infectado, né? Pelo HIV, e pode ocorrer realmente esse acidente, né? Com pérfuros cortantes também ali, tá certo? Às vezes, durante uma cirurgia, se a pessoa não tá com aquele óculos de proteção, às vezes pode acabar pingando ali alguma secreção na mucosa da pessoa, né? E ela tá mais exposta a isso. Doutora Samantha, vamos primeiro explicar pro público a diferença entre o HIV, certo, e a AIDS. Certo. Que ainda existem pessoas que confundem. Pronto. Vamos lá. Muito bem lembrado, Larissa. O HIV, né, ele é causado pelo vírus da imunodeficiência, certo? Ele é um vírus que, como já falei, pode ser transmitido por meio da secreção, por meio de um corte, um acidente ali pérfuro cortante, por meio da mãe para o feto, certo? E ele é um vírus. A pessoa é infectada por aquele vírus, e esse vírus vai atacar principalmente as células de defesa do corpo humano, que é principalmente as células que a gente chama de CD4. Então, ele vai agir principalmente nessas células, diminuindo sistema ali. Imunológico, Exatamente. né? Diminuindo, deprimindo o sistema imunológico do paciente, né? E esse paciente, a infecção pelo HIV, a pessoa está ali infectada pelo HIV. E quando tem uma queda abrupta dessas células de defesa do organismo, que é quando a gente chama a pessoa que ela está na fase de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, a AIDS, ela é aquelas pessoas que estão infectadas pelo HIV, mas o corpo já está com o sistema imunológico tão fragilizado que vai facilitar com que essa pessoa tenha doenças oportunistas, certo? Então, por exemplo, a pessoa que ela é infectada pelo HIV, se ela faz o uso da medicação antirretroviral,
retroviral, ela vai conseguir manter uma carga viral mais baixa, certo? Vai ter umas células de defesa mais fortes do organismo e ela não necessariamente vai evoluir para a fase de AIDS, que é a fase justamente que a gente chama onde tem as doenças oportunistas e que são mais perigosas e que podem levar a pessoa realmente à morte. Tem doenças que às vezes chega um paciente para ir no hospital, certo? E esse paciente às vezes chega com uma cândida no esôfago, certo? Uma candidose do esôfago. E esse paciente muitas vezes não sabe que está infectado pelo HIV, mas é uma doença que é tão prevalente na AIDS que a gente já liga o alerta. Vamos fazer uma sorologia para esse paciente, que é um paciente que provavelmente possa estar infectado pelo HIV e já está na fase de AIDS, que é a fase realmente onde as células de defesa do corpo humano estão tão baixas, né? Abaixo mais ou menos de 350, que já causa essas doenças oportunistas. E aí, com a medicação, ele reverte esse quadro? Exatamente, Aline. Ele vai impedir que tenha essa proliferação, que essas células realmente sejam... É uma questão de fisiopatologia. A medicação ela vai agir ali naquela célula, impedindo tem a transcriptase reversa, certo? É uma questão de fisiopatologia, que vai impedir realmente que essas células de defesa sejam atacadas por esse vírus, tá certo? Então, de uma forma, a medicação, ela controla essa replicação viral, certo? E mantém as nossas células de defesa do corpo humano numa faixa adequada, que aí a gente já consegue combater essas doenças oportunistas. E aí, quando a pessoa, às vezes, não faz o uso dessa medicação, né, que é o antirretroviral, que é muito conhecido hoje no Brasil, acaba sendo uma pessoa que vai evoluir para essa faixa da AIDS, né, que é essa síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, vamos lá. O HIV é o vírus, correto? Exatamente. Eu posso ter o vírus, mas não ter a doença. Exatamente. Não ter a AIDS. E aí, muita gente pode ter o vírus e não saber que está com o vírus. O ideal é saber que eu estou com o vírus para já tomar a medicação para que esse vírus não se desenvolva. Não evolua. Não evolua. É isso que a gente... É a nomenclatura, né? Exatamente, Larissa. E aí, a gente não... O indivíduo não apresente a doença propriamente dita. Exatamente. Mais uma perguntinha. Sim. Se eu descubro que eu estou com AIDS e já estou, né, numa fase avançada e só aí eu começo a tomar a medicação, tem como retroagir? Bem, Larissa, a pessoa, primeiro a gente vai saber qual é a doença oportunista que a pessoa tá ali. Porque dependendo de algumas doenças, a gente não pode já não pode iniciar a medicação junto. Então, primeiro, às vezes... A doença oportunista que você fala, Samantha, o que é? Existe porque, gente, é o seguinte, ninguém morre de AIDS propriamente dita. De HIV. De HIV. Exatamente. Da AIDS, sim, a pessoa pode morrer por conta dessas doenças, exatamente. Que é uma fase mais evoluída. A AIDS, na verdade, o que é? É um sistema imunológico que fica muito debilitado. Exatamente. E aí entra o que você chama de doenças oportunistas, que são até uma gripe, pode ser uma gripe que vira uma pneumonia. Exatamente. E como eu estou debilitado pela AIDS, eu vou morrer dessa pneumonia. Eu tô correta, doutora Samantha? Exatamente. Porque não vai ser uma pneumonia num organismo que não tinha o HIV, que não tinha AIDS, certo? Vai ser uma pneumonia provavelmente extrapulmonar. Às vezes não vai estar só no pulmão. Pode ser pode se disseminar para outras regiões do corpo. Existem algumas doenças que, como eu lhe falei, elas são basicamente definidoras de AIDS, que é a candidose de esôfago, histoplasmose, são doenças mais específicas. Típicas, né? Exatamente. A neurotoxoplasmose, certo? Que às vezes já infecta ali o sistema, o cérebro da pessoa, certo? Então, são doenças que são definidoras de AIDS, que é as doenças que a gente chama de doenças oportunistas. E Samantha, e aí eu te interrompi, a medicação, ela pode ajudar a reduzir ou existem situações em que já vai ser
tarde demais? Não, a medicação sempre ela vai ser bem-vinda, certo? Da forma que eu lhe falei, Larissa, dependendo da doença que a pessoa ela esteja, às vezes a gente não pode iniciar já de cara as medicações dos antirretrovirais. Às vezes a gente precisa entrar ali com corticoide para melhorar um pouco mais aquela inflamação do corpo. Mas sim, a medicação ela é bem-vinda, porque querendo ou não, ela vai estar fortalecendo ali o organismo daquele indivíduo e vai impedir que se avance mais ainda, diminui mais ainda essas células de defesa. Então, sim, a pessoa pode ter essa melhora. Existem casos onde a doença estava extremamente avançada e que ela retroagiu e ficou com indetectável? Na questão do HIV, sim. Inclusive, hoje, Larissa, existem mães que conseguem ter o parto vaginal, certo? Porque a carga viral da mãe é indetectável. Isso é uma coisa muito boa da medicação. Olha que avanço que a medicina teve, né? A ciência teve. Tem mães que conseguem tomar desde quando conhecem que são infectadas pelo HIV, fazem uso da medicação de forma diária, que a medicação é forma diária, e aí elas vão sempre acompanhando a carga viral. E às vezes, na hora do parto, a gente realiza essa carga viral e vê que ela é tão baixa ou mesmo indetectável que as mães conseguem realmente ter e elas já não transmitem mais. Não transmitem não mais. traz risco, né, pro bebê. Exatamente, não conseguem transmitir para a criança, certo? Mas daquela forma, não é porque eu tenho uma carga viral indetectável que eu realmente vou, entendeu? Não vou ligar para minha transmissão. Então, assim, vou fazer sexo sem camisinha, certo? Não vou me proteger de alguma forma. Não é bem assim, certo? Vou viver como se, né? Exatamente. Se eu não tivesse o vírus. Exatamente. Porque uma vez que você tem um vírus, sempre vão morrer com esse vírus, né? Exatamente. A gente ainda, infelizmente, não temos a cura pro HIV. Como a gente falou, em alguns casos ele chega a ficar de forma indetectável, certo? Mas a cura mesmo a gente ainda não tem, Larissa. Você falou aí, doutora Samantha, sobre comprometimento, né, neurotrópico. Eu li sobre isso e o que é que acontece? O HIV, ele é um vírus que ele vai atingir primariamente o sistema imunológico. Sim. Isso. Contudo, ele também, pessoal, ele pode ter uma ação direta no sistema nervoso central. E isso as pesquisas, né, já constataram a ação desse vírus. E aí, existem 3 explicações, né, para o fato de que 50% das pessoas que têm o HIV, se não me engano, elas possuem algum problema de saúde mental. Uma das explicações é que a própria medicação, ela pode interferir, né? Ela pode ter efeito sobre o sistema nervoso central. Sim. E levar a problemas como o problema da mania, correto? Sintomas psicóticos, delírios, a insônia, a irritabilidade, sintomas depressivos e a ideação suicida. Sim. Inclusive, é aí que vai entrar o serviço do psicólogo para acompanhar esse paciente. Exatamente. Que é uma coisa que ele vai ter direito a partir do momento que ele for detectado com o vírus HIV. Exatamente, né? Larissa. Doutora Samantha. Porque, assim, como toda medicação, existem os efeitos colaterais. Não é todo meu paciente que eu vou prescrever ali a terapia antirretroviral que ele vai apresentar esses sintomas que você acabou de falar. Mas existem, sim, pacientes que são predispostos a isso, acabam realmente desenvolvendo alguns sintomas mais psicóticos. Inclusive, a depressão, infelizmente, ainda é muito prevalente nessa população, né, Larissa? E como você muito bem falou, a importância do trabalho do psicólogo, né? O trabalho de vocês duas juntamente com essa população. Porque, assim, não é fácil você receber um diagnóstico de HIV. Principalmente pelo estigma ainda da nossa sociedade. O tabu. Exatamente. Então, não é fácil. Às vezes, o parceiro que já era infectado tem muito medo de contar para o outro parceiro por medo de ser abandonado. Às vezes, uma criança que, infelizmente, já nasceu com... foi ali passado da mãe para ela, na escolinha, tem medo de contar, entendeu? Porque, às vezes, pode ser... Os amiguinhos, às vezes, não querem se aproximar. Então, assim,
realmente mexe muito com a saúde mental dessas pessoas. E muito importante realmente ter o acompanhamento ali do psicólogo. Além da medicação, eu acredito que as questões sociais também têm um peso muito grande para o desenvolvimento de alguns problemas de saúde mental, né? De adoecimento mental, como a depressão, por exemplo. Imagina a culpa que uma mãe carrega de ter passado o HIV para o seu filho, né? Para sua criança, e essa criança ter que passar a vida inteira fazendo uso de uma medicação. Como a Samantha colocou, a questão com o parceiro, né? A desconfiança que vai vir desse parceiro. Será que ele ainda vai me querer depois que eu contar para ele que eu tô com esse diagnóstico? Então, assim, também tem as questões sociais que têm um peso muito grande para o desenvolvimento desses problemas de saúde mental, né? Nesse tipo de paciente. Temos bastante. Não, mas eu falei da medicação, mas nem sempre isso vai acontecer. Exatamente. Nem sempre. Exatamente. Há o comportamento pré-infecção, né? Que geralmente pessoas, né, com transtornos mentais já diagnosticados antes da doença, eles vão se sujeitar a situações de risco que pode levar, né, a infecção do vírus, né? Como fazer sexo desprotegido, usar seringas, né? De outras pessoas. E por aí vai. E tem a questão também da imunodeficiência. A partir do momento que eu tenho o vírus do HIV, eu vou estar mais suscetível, como a doutora Samantha falou, a ter outras doenças. E aí vai entrar a questão neurológica. Não é isso, doutora Samantha? Exatamente. Alguns pacientes são, principalmente na fase de AIDS, né, quando evoluem para a fase de AIDS, são mais suscetíveis a essas doenças que afetam o sistema neurológico, como a neurotoxoplasmose, o linfoma também, do sistema nervoso central. Infelizmente, são doenças que, muitas vezes, quando chega o paciente com esses sintomas, são pacientes que são infectados pelo HIV, e a gente descobre ali, muitas vezes, no hospital, né? Certo, Larissa? E aí, Larissa, eu acho muito interessante a gente falar, né, que antigamente as ISTs, né? DST, exatamente. Passou, né, a ser ISTs. Exatamente, justamente porque, assim, doença remete a algo que eu tô tendo um sintoma, né? Exato. Então, assim, como eu falei, muitas vezes as infecções sexualmente transmissíveis, elas não são sintomáticas. Muitas vezes a pessoa é infectada, por exemplo, tem sífilis, mas ela não vai ter nenhuma verruguinha ali, ela não vai ter nenhuma manifestação, não vai ter nenhum corrimento, e ela acaba transmitindo. Então, a gente tirou essa denominação DST, que é doença sexualmente transmissível, e passou a convencionar de chamar IST, né? Que é uma infecção sexualmente transmissível. Porque nem sempre vai ter os sinais e sintomas, tá certo? Tá certo. E aí, né? Exatamente, Larissa. Exatamente. A gente estava conversando antes, né, sobre isso. E, assim, é um mundo, né, de infecções sexualmente transmissíveis, né? E a Larissa pediu para eu trazer um pouco das principais que a gente ainda tem, né, Larissa? Isso. Aqui, que são bem prevalentes. As mais comuns. Exatamente. Então, assim, trazendo dessas que eu trouxe aqui, né, a infecção pelo HIV, a gente ainda tem bastante. A infecção pelo herpes genital também. O HPV, né? Que aí a gente lembra do Outubro Rosa ali, né? O câncer de colo de útero também. Temos a sífilis, gonorreia, infecção por clamídia. O cancro mole. A doença inflamatória pélvica, que na verdade ela é uma complicação das ISTs, né? De uma infecção por IST. A tricomoníase. O que seria esse cancro mole, doutora? Pronto. O cancro mole, existe o cancro duro, que a gente chama na sífilis, né? Que é aquela úlcerazinha. Na sífilis é a úlcera que ela é durinha, que ela é indolor, ela tem um fundo geralmente limpo. O cancro mole é essa úlcera de fundo mais sujo, purulento, certo? Então é o cancro mole que a gente chama. Ele é mais doloroso, o paciente geralmente é mais sintomático do que na sífilis, que é apenas um carocinho, popularmente chamado, que não tem nenhuma ulceração, não tem nenhuma pus ali de fundo mais limpo, tá certo? Tá certo. E as hepatites virais também, né, gente? Que já foi muito falado no passado, mas ainda é prevalente, que do tipo B e C, que geralmente são transmitidas por via sexual, por via ali, por meio da transfusão sanguínea, ainda temos também. E até mesmo da mãe para o feto, certo?
E aí, o mais importante que eu acho que tem toda nessa nossa conversa aqui, né? Porque mais importante do que a gente conhecer sobre as infecções sexualmente transmissíveis, né, meninas? É a gente saber como é que a gente pode prevenir, né, Larissa? Isso. Muita gente fala de como é os sinais e sintomas, como é que pega, mas prevenir é o essencial de toda a nossa conversa, né? Então, a gente sempre prioriza muito, durante relação sexual, principalmente com parceria desconhecida, usar o preservativo, certo? As imunizações, a gente tem imunização aí contra a hepatite B também, contra o HPV, né? Que São as vacinas, né? Exatamente, as vacinas que são bastante eficazes. Discutir sempre com seu parceiro ali. Você já testou para HIV? Você já testou, já fez ali a sorologia para hepatite, para sífilis? É interessante, até mesmo a gente que é da área da saúde, né? Todo ano ali a gente... O teste de HIV é super rápido, exatamente, né? Temos o teste rápido. Disponível. Em torno de mais ou menos 30 minutos, Larissa, pra gente saber ali um resultado. É algo bastante disponível. Então, assim, até a gente, todo ano, eu acho super interessante, principalmente quem é profissional da área da saúde, quem é mais jovem, que tem relação com várias parcerias. Interessante que durante aquele famoso check-up, o médico sempre propõe ali pro paciente, vamos fazer ali uma sorologia, explica, vamos fazer sorologia pro HIV, pra hepatite, pra sífilis, pra gente realmente saber seu estado, né? Além disso, também fazer os exames preventivos de colo de útero, as profilaxias pré e pós-exposição, né, do HIV, que eu vou explicar mais pra frente o que é que significa, né? Ter acesso, como é que eu posso prevenir uma gravidez, como é que eu posso me proteger, quais são outras formas além da camisinha, né? Ter o tratamento adequado, porque muitas vezes, o paciente chega, a gente diagnostica ele com uma infecção e o paciente simplesmente, não tô tendo nenhum sintoma, não vou tratar. Não vou tratar, tá errado, não confio no que o médico disse, no que foi dito ali pelo profissional da área da saúde, e o paciente deixa por isso, e acaba tendo relações sexuais de uma forma... E transmitindo para outras Exatamente. E a prevenção da mãe pro filho, né? A prevenção da transmissão vertical, tá certo, Larissa? Tá certo. E vamos falar um pouquinho, né, Larissa? Interessante a gente falar um pouquinho mais de cada um do tipo das infecções, certo? Da gente falar rapidinho aqui como é que pode ser transmitido, como é a manifestação, como é o tratamento, né? Vamos lá, sífilis. Pronto. A sífilis, ela é causada por uma bactéria, né, que é o treponema pálido, e ela tem vários tipos de manifestações clínicas e vários estágios, né? Temos a primária, a secundária, a terciária, e aí vai depender ali do estágio que a pessoa tá, vai depender o tipo de tratamento que eu vou fazer. Ela é uma doença que é uma infecção que é curável, certo? Por meio do antibiótico, que é a penicilina benzatina. E o teste rápido, temos o teste rápido para sífilis, tá bom? E outros laboratoriais para realmente detectar então, a sífilis tem cura, né? A sífilis tem cura. A sífilis tem cura. Com tratamento adequado tem cura, sim. Tá certo? As hepatites B e C, né, que são transmitidas por meio de vírus, né, muitas vezes são doenças silenciosas e com sintomas inespecíficos, né, às vezes é uma febre, um mal-estar, um olho mais amarelado, então por isso é muito importante a gente tanto prevenir por meio das vacinas, como as sorologias também, tá bom? Hepatite C tem cura? Bom, a gente faz o uso da medicação antirretroviral, mas alguns pacientes evoluem para a fase crônica, que não tem a cura, entendeu? Então, são portadores realmente do vírus ali. Não tem cura para alguns casos, realmente, tá certo? E em relação às hepatites, o Sereste, ele tem uma sala de vacina, onde ele faz a vacinação do calendário do adulto. Então, todas as vacinas que estão no calendário do adulto podem ser feitas dentro do Sereste também, para o trabalhador. Certo. Então, Aline... por exemplo, eu posso ir lá até o Sereste e dizer que eu quero tomar vacina para hepatite. Exatamente. As meninas da sala de vacina, elas vão olhar no seu histórico, né, no sistema, e vão ver quais são as vacinas que precisam ser atualizadas, se está na fase de atualização, se precisa, e aí vão lhe aplicar a vacina. Bom saber. Vou me dirigir ao Sereste amanhã para tomar vacina. Atualizar o seu calendário, né? Fica a dica para quem está em casa também, né? Pessoal. E o HPV, que é bastante conhecido, né? Que
muito bom a gente saber que hoje em dia existe uma vacina, principalmente para os adolescentes, né? E é algo que eu quero muito deixar em casa, aquelas crianças a partir dos 9 anos até os 14 anos, o SUS disponibiliza a vacina para o HPV, que são as famosas verruguinhas que a gente chama ali. Muitas vezes são assintomáticos, o paciente muitas vezes não tem nem a verruga e acaba às vezes transmitindo para o meio da relação sexual e que infelizmente pode gerar alguns subtipos do HPV, do vírus do HPV, pode gerar o câncer de colo de útero, né? E ela é diferente ela parece um sinal, mas tem uma Exatamente. diferença pra gente saber se é diferente de sinal Geralmente, os sinais, né, é algo que a gente já tem mais antigo. O sinal, muitas vezes, não é algo que vai aparecer, que vai se disseminar, né? Porque muitas vezes não é apenas uma verruguinha, são várias ali juntas, né? Tá, principalmente na região genital. Sim. Então, ali nos Mas grandes não lábios, no pequenos necessariamente lábios. apenas a região genital, Não. pode aparecer pelo corpo. Pode aparecer por outras regiões do corpo, tá certo? Pode sim, pode sim. O herpes, que grande parte da população são portadores assintomáticos de herpes vírus, né? E não sabem. E não sabem, e muitas vezes vão descobrir, como eu botei aí no slide. Às vezes, quando o sistema imunológico dá aquela deprimida, né? Às vezes a pessoa tem uma febre, tá muito estressada, tá muito irritada, acaba reativando esse vírus e ocasionando essas lesões, né? Geralmente, às vezes, na boca, a gente tem aquelas vesículas dolorosas e nas regiões também ali na mulher, nos grandes lábios, né? Que é bastante doloroso, várias vesículas. E, assim, não tem tratamento curativo, tá certo? Às vezes, quando o paciente tá com essas vesículas bastante ativas, a gente faz o uso de algumas medicações antirretrovirais, certo? Para realmente diminuir a recorrência, para diminuir os sintomas, mas não é curativo, tá certo? A gente vê as pessoas geralmente quando estão muito estressadas, né? A herpes aparece na boca. Exatamente, é muito isso? prevalente na nossa população. Muito. Porque é um vírus ali que fica adormecido, digamos assim, e reativa nesses períodos É aí. a herpes zoster. Não, herpes simples é um vírus. Herpes zoster é causado pelo mesmo vírus, só que o herpes zoster tem uma diferenciação. Ele geralmente pega um dermátomo só do corpo e aquelas bolhas que se assemelham à catapora, a famosa catapora, tá certo? É outro tipo de doença. É do mesmo vírus causado, só que é outra classe. Sim. Bom, gente, assim, a gente falou de algumas infecções aqui, né? E vamos terminar essa nossa conversa retomando, né, sobre HIV, né? Isso. Que, assim, quando a gente atende uma pessoa com HIV, ou com uma pessoa que não deu um resultado positivo para HIV, mais importante é a gente ali aproveitar esse momento para conscientizar a pessoa sobre as formas de prevenção, né? E assim, nesse final da minha fala, eu acho muito interessante a gente falar um pouco da profilaxia pré-exposição e pós-exposição, né? Que essa profilaxia pré-exposição é justamente é uma proposta do Sistema Único de Saúde, justamente para aquelas pessoas que têm um contexto de risco aumentado para adquirir o HIV, e o governo, ele oferece, né, essa terapia antirretroviral, tem um esquema, certo? Principalmente para aquelas pessoas que são acima de 15 anos, os homens que fazem sexo com homem, pessoas que são trans, né, ou mesmo profissionais do sexo, e aqueles casais sorodiscordantes, onde uma pessoa é infectada pelo HIV e a outra não tem. Então, é uma profilaxia pré-exposição, que geralmente ou a pessoa faz uso diário ou sob demanda quando vai ter a relação, que tem o tempo certo de usar a medicação, tá certo? E também a profilaxia pós-exposição, que é justamente aquela que a gente oferece, como a gente falou no início, né? Os profissionais da saúde, por exemplo, teve aquela perfuração ali com uma agulha, por exemplo. Exato. Então, essa profilaxia pós-exposição, ela é muito eficaz, Larissa, nas primeiras 72 horas. Depois de 72 horas, a gente já não indica. Ou seja, ela é uma emergência médica. Você ali teve, por exemplo, exposição, seja sexual, com material biológico, procura realmente logo a ajuda médica. Ele vai fazer algumas perguntas e vai ver se realmente você tem necessidade de fazer essa profilaxia. E aí, vai fazer o uso desse antirretroviral durante 28 dias e depois disso vai novamente fazer o teste para realmente saber se não teve realmente nenhuma infecção pelo HIV, né? A janela é de 72 horas, Exatamente. né? Mas aí, quanto antes você melhor começar, ainda. melhor ainda.
E aí, só para finalizar aqui a minha fala, né, tem os serviços de referência aqui no Piauí, né, a gente tem o centro de testagem ali mesmo, perto do Sereste, fica na parte de cima, né, o Sereste fica no térreo, ele fica no andar de cima, né, o centro de testagem para essas pessoas que querem um aconselhamento, querem testar sobre essas infecções sexualmente transmissíveis, né, o Natan Portela também é porta aberta para esse público, né, que acham que foi expostos, então eles vão ser aconselhados lá, vão ter toda essa conversa para realmente saber se são pessoas realmente dignas de iniciar essa profilaxia, tá certo? E deixo com você, Larissa, aí para falar com o público de casa, pra gente encerrar, né? Pessoal, é isso, o assunto é vasto, né? Exatamente. A gente poderia passar o dia aqui falando sobre o assunto. Com certeza. Mas o tempo é curto. Então, e não queremos também abusar da paciência dos nossos Ouvintes. ou espectadores. Exatamente, espectadores. Mas a gente fica aqui deixando sempre o mesmo recado. Prevenir, eu sei que é piegas, mas a prevenção ainda é o melhor remédio. Exatamente. Se previnam, usem camisinha. Não troquem seringas com ninguém, use seringas descartáveis. Cuidado na hora de fazer as unhas e com os alicates, com tesouras, objetos cortantes. Exatamente. A gente espera que tenha sido útil para quem está nos assistindo. Vocês deixem seu like, vocês comentem, repassem esse vídeo, porque é de utilidade pública. E eu queria agradecer a todo mundo, a vocês duas, principalmente, Obrigada. que sempre estão aqui me acompanhando. Sim. Ao pessoal do canal Educação, meu muito obrigada. E a gente espera, em janeiro, estar aqui de volta para conversar com vocês mais uma vez sobre o Janeiro Branco. E é isso, pessoal. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E qualquer coisa que você que está nos assistindo precise, nos procure na SEDUC, que a gente pode encaminhar vocês para o Sereste e dar as devidas orientações. Exato. Um grande abraço.